Boa tarde você, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria aqui de deixar mais uma mensagem para o seu coração, aonde no dia de hoje eu vou abordar aqui um assunto que muitos às vezes tentam se entender algo, mas existe uma lacuna. Quando nós falamos que estamos todos no mesmo nível, porque não há distinção, muitos não entendem dessa forma, mas eu vou dar aqui uma breve saudação para que você possa entender que não há distinção, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Cristo. Então, quando falamos da distinção, vamos falar de pecado. A corrente do pecado é o rio da salvação que corre lado a lado. Em Romanos 1 ao 16, ele vai dizer assim: onde abundou o pecado e superabundou a graça, Paulo quer nos mostrar o pecado em toda a sua sordidez e a salvação em todo o seu esplendor. Você não precisa ser pecador aos olhos do homem para estar perdido. Naturalmente, há diferença de grau no pecado, mas não no fato do pecado e em seus resultados, pois o salário do pecado é a morte. Uma pessoa que se afoga em 2 metros de água está tão morta como se estivesse afundando em 20 metros de água. Em nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, estamos todos no mesmo nível, como eu disse aqui no título, porque não há distinção. Somos salvos pela justiça de Cristo. Ele a colocou ao nosso alcance por sua morte. E ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos. Então, quando você se condena e você é condenada a morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, por causa do meu pecado e do seu pecado, porque a Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. Mas posso olhar para a cruz e ver que Cristo já morreu por mim. Creio que Ele morreu por meu pecado. E assim, em troca de minha própria vida, pecadora, condenada, posso aceitar a sua justiça e sua vida. Em João 3,36, ele vai falar assim: crê, e quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. A parte do nosso esforço para sermos bons, Deus providenciou sua justiça. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça. É como um trapo imundo, como diz em Isaías, que muitas vezes o seu pecado é um trapo imundo. Ele vai dizer assim, Isaías 64:6: Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento que nos arrebatam. Então, quando eu comecei a meditar nesse texto, ele foi muito enfático. Ele me mostrou que não há distinção.
Então o seu pecado está sobre Cristo. Ele o levou para você. Você já o aceitou como Salvador e passou da morte para a vida. Você já resolveu deixar que Cristo leve o seu pecado? Você tem agora a sua salvação. E aí é onde nós somos justificados pela fé. Um criminoso pode estar no fundo de uma mina e você no pico da mais alta montanha. Mas você é tão incapaz de tocar as estrelas quanto ele. Você não pode alcançar a justiça exigida por Deus, por mais que suba. Perdão é a remoção da nossa injustiça, ou despir-se do pecado, ou quando você o abandona. Justificação é o ato de alguém revestir-se da justiça que Deus prove. Ela é a perfeita. A pessoa que pôs a confiança em Cristo uma hora atrás ou um tempo atrás está tão justificada como o crente mais antigo. Nunca nos tornamos mais justificados do que no momento em que recebemos Cristo. A justificação depende de algo feito fora de nós, algo realizado na cruz do Calvário. A justificação, ela resolve todo o problema do nosso pecado e da nossa culpa. Ela enterra todo o pecado e a culpa no túmulo de Jesus Cristo. E então nos coloca nos lugares celestiais com Cristo, nosso Salvador. Muitos perguntam: como pode um homem morrer pelo mundo inteiro? Um homem pode tomar o lugar de outro homem e ser seu substituto. Isso é compreensível, mas morrer pelo mundo inteiro é contrassenso. Vejamos se isto é uma verdade que a Escritura nos fala. Ninguém gosta da ideia de ser chamado pecador, mas temos de encarar o que somos. Quando Paulo diz em Romanos 5, 12 até o 21, ele vai falar que nascemos pecadores. Não fomos consultados se queríamos vir a este mundo. Um dia despertamos para a realidade de que estamos sujeitos a uma natureza pecaminosa. Adão, o cabeça da raça, não foi criado dessa maneira. Pecou voluntariamente e a sua natureza pecaminosamente passou para todos nós hoje. Então pecamos porque somos pecadores. De um lado, Adão, o cabeça. De outro lado, temos Cristo, o cabeça espiritual. E uma nova criação que está em nós. Quando nasci do corpo, nasci descendente de Adão. Tenho a sua natureza pecaminosa em mim. Quando nasci na família de Deus, por Jesus Cristo, recebi a natureza de Cristo, que é santa. Nas palavras da Escritura, vai dizer assim, em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então não escolhi ser descendente de Adão, mas posso escolher ser filho de Deus. Se pelo pecado de um homem toda a raça morreu, a justiça de um homem tornou possível a toda a raça se livrar dessa condição. Então você já recebeu a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, é um pecador. Em Adão ou em seu Filho e em Cristo. Então você precisa entender e viver uma vida reta, direcionada e transformada. E quando ele nos ensina, é para que andamos e venhamos entender qual é o verdadeiro amor de Cristo. Então você que me ouve nessa tarde, eu gostaria de deixar essa mensagem para ti, para que você possa meditar. Qual é o pecado que você está passando e quem te acusou deste pecado? Porque não há distinção
do melhor ou pior, todos somos pecadores. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você que me ouve, e eu tenho certeza que o Senhor falará profundamente ao seu coração. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para ti. Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você possa refletir. E refletir se tem julgado erroneamente. Em o nome de Jesus.